Apocalipse, capítulo 13, do verso 11 ao verso 18. Temos o que a segunda besta fará com os habitantes, como está escrito: seduz, proíbe e mata. 3 decretos. Decreto para seduzir, decreto para proibir e decreto para matar. As 3 fases do decreto dominical. Hoje teve início o 7º Congresso de Líderes de Religiões Mundiais e Tradicionais. O objetivo do Congresso é discutir o papel dos líderes no desenvolvimento social e espiritual da humanidade no período de pós-pandemia. Seguindo a programação da viagem, o Papa Francisco participou de um momento de oração em silêncio e depois fez um discurso. Falou sobre fraternidade, liberdade religiosa. Estou aqui descansando um pouco do testemunho direto que estou dando na cidade, sempre avisando que não são vários caminhos que nos levam para o céu, que o único caminho é Cristo, alertando as pessoas a respeito do engano universal que está acontecendo. Irmãos, como nós já vem avisando, revelando o que essa falsa liberdade religiosa está realizando, esta maldade que ela está fazendo na sociedade, na igreja, dizendo que está promovendo a paz, promovendo a liberdade religiosa, mas o que está acontecendo está promovendo a perseguição, promovendo a intolerância religiosa. É isso que essa falsa liberdade religiosa está fazendo. Ela tirou a liberdade religiosa, dizendo que está colocando, promovendo. Irmãos, o decreto dominical não poderia sair visível o domingo sendo logo obrigatório. Só poderá comprar ou vender, senão aquele que guardar o domingo. Nós sabemos que Satanás, ele sempre trabalha disfarçado, sempre trabalha com engano. Então, como Deus revelou para a sua serva, que o decreto dominical saiu no ano 2020, saiu com o nome de liberdade religiosa. Pronto, com esse nome, se é possível, enganará até os escolhidos, porque saiu com o quê? Com o nome liberdade religiosa. Sendo assim, somente aqueles que têm vigilância em Cristo verá que isso não é liberdade religiosa, e sim um engano dos últimos dias. E com essa falsa liberdade religiosa, dentro da igreja adventista do 7º dia, dentro das outras denominações e no mundo, o mundo se adaptará automaticamente com a educação da falsa liberdade religiosa. Guardarão o domingo. Com a falsa liberdade religiosa, sim, com o departamento da falsa liberdade religiosa dentro da igreja adventista do 7º dia, ela guardará o domingo. Aí somente então
quando a Igreja Adventista estiver fanática do domingo, a Associação Geral guardando o domingo, o joio junto com a liderança rejeitada por Deus guardando o domingo, aí só então que eles pedirão uma lei contra o sábado da criação no poder legislativo, e será a própria liderança rejeitada da Igreja Adventista que colocará essa lei abertamente contra o sábado da criação, o domingo visível, dando multa para quem não guardá-lo, sendo proibido comprar ou vender, senão aquele que guardar o domingo. Então, com essa sedução, com este engano da educação sobre a falsa liberdade religiosa, o mundo e as igrejas guardarão o domingo. Aí então, para aqueles que não caiu no engano da sedução, não aceitaram a falsa liberdade religiosa, então virá para proibir comprar ou vender, porque eles não quiseram se unir com o mundo, com a igreja, com a falsa liberdade religiosa para guardar o domingo. Então, unicamente para esses virá a proibição de comprar ou vender, senão, se eles não se renderem, deixarem de guardar o sábado para guardarem o domingo. Aí depois, quando encerrar a mensagem do Evangelho, encerrar a mensagem do terceiro anjo, sairá para todos os países do mundo um decreto para matar num só dia todos os que guardam o sábado, a menos que ele abandone a sua fé peculiar e passe a guardar o domingo. Então, queridos irmãos, começou os enganos dos últimos dias. O decreto dominical saiu com o nome de liberdade religiosa. No ano 2020, o decreto da proibição comprar ou vender, senão aquele guardar o domingo, sairá com o nome de liberdade religiosa. E o decreto de morte também sairá com o nome de liberdade religiosa. O decreto dominical saiu. É o decreto para seduzir, o decreto para enganar o mundo, para que o mundo promova a falsa liberdade religiosa, para que o mundo e as igrejas guardem o domingo. E só então, quando o mundo e as igrejas estiverem guardando o domingo, então virá o decreto para proibir comprar ou vender, para aqueles que não caíram no engano da sedução, no engano da falsa liberdade religiosa. E então encerrará a mensagem do terceiro anjo e sairá a terceira fase do decreto dominical, que é a fase para matar num só dia todos aqueles que guardam o santo sábado. Então fica atento. As três fases do decreto dominical. A primeira para seduzir, a segunda para proibir e a terceira para matar. A para seduzir saiu no ano 2020, a falsa liberdade religiosa, para seduzir as pessoas se unir com todas as religiões, para que o mundo e as igrejas guardem o domingo. Para proibir será o decreto, que proibindo comprar ou vender, e para matar será o decreto para matar num só dia todos os que guardam o santo sábado. A história se repete. Assim como a nação judaica, o joio da nação judaica não vira o Cristo. Matara o Salvador do mundo e não crera em Cristo. Se eles tivessem crido em Cristo, não o teria o matado. Por que eles o mataram? Porque eles não viram em Jesus, o Cristo, porque o príncipe da vida não veio da forma que eles o esperavam que viesse a este mundo. A história se repete agora nos últimos dias. O joio da igreja adventista do sétimo dia vão guardar o domingo e não vão ver o decreto dominical.
porque o decreto dominical não saiu da forma que eles o esperavam que saísse. E, portanto, se eles vissem o decreto dominical, eles não o guardavam o domingo, mas guardarão o domingo, o joio, assim como o joio da nação judaica matou o Cristo e não viu o Cristo. Assim também o joio da igreja adventista guardarão o domingo e não vão ver o decreto dominical. Também a história se repetirá sobre outra questão, sobre a questão do joio e o trigo, aonde permanecerá no desfecho final o joio e aonde estarão o trigo, assim como na nação judaica, nos dias de Cristo e dos apóstolos. O joio estava dentro do templo e o trigo fora do templo. Assim também agora no desfecho final dos eventos finais, no período do selamento, no período da sacudidura, sim, o joio estarão dentro dos templos adventistas do sétimo dia e o trigo estarão fora dos templos adventistas do sétimo dia, assim como os apóstolos e a igreja primitiva estava fora do templo. Assim também os remanescentes, os que vencerão a besta, a sua imagem, e não receberão o sinal da besta, estarão fora dos templos adventistas do sétimo dia. A mensagem adventista do sétimo dia prosseguirá, triunfará, mas não nos templos, e sim fora dos templos adventistas do sétimo dia. Irmãos, foi dito por nosso Senhor Jesus Cristo que nos últimos dias o engano seria tão terrível que, se possível, enganaria até os escolhidos. Então, um único ministério que está entendendo os enganos dos últimos dias é este ministério, porque Deus o revelou através de sonhos para a sua serva Deusilene Souza, e revelou claramente que o decreto dominical saiu com o nome de liberdade religiosa. É por isso que este é o único ministério que está entendendo, porque creu na revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Estarão entendendo aqueles que estão junto conosco neste ministério. Eles conosco estamos compreendendo claramente que o decreto dominical saiu com o nome de liberdade religiosa.